Olá pessoal, bem-vindos à segunda temporada do Maestria com Glauco. Hoje o programa está incrível. No Caminho com Glauco eu vou apresentar os profissionais que vão assinar meu rosto, inclusive a minha sobrancelha. E no Maestria e Você eu vou falar sobre autoestima. Pessoal, vamos levantar o ego aí, ok? Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá pessoal, hoje no Caminho com Glauco eu vou ter o prazer de bater um papo com os médicos Dr. Diego Rafael Carvalho e a doutora Fernanda. Bom dia, Glauco. Um prazer te receber aqui. Bom dia, Glauco. Muito obrigado pelo convite. Bom dia para todo mundo. Estamos aí. E pessoal, para quem não sabe, o Dr. Diego e a doutora Fernanda são os médicos que estão assinando o meu rosto e o meu corpo. Ok? Muita honra e responsabilidade. É uma honra enorme, né? E tratando de um artista plástico igual o Glauco, que eu admiro muito, ficamos muito felizes, né, Fê? Sem dúvida. Eu gostaria que vocês explicassem o trabalho de vocês. Eu sou cirurgião plástico, né? Sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Fê é dermatologista. Sim, eu sou dermatologista, também sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E nós trabalhamos aqui na Clinique, que nós fundamos para cuidar dos pacientes mesmo, né, de uma forma mais próxima, mais humana. A gente acredita que beleza e bem-estar são a forma mais importante de promover saúde. Diego, eu queria que você explicasse a logo da clínica, que é bem interessante. Então, a logo da clínica ela é baseada na proporção áurea de Fibonacci. E eu e Fernanda, né, Fê, pensamos num logo que ele descontextualizasse um pouco da nossa atividade, né? Não colocar o busto de uma mulher ou essas formas que já são muito batidas, né? Como logo de clínica estética. Então a gente fez um círculo com umas ondulações no interior que seguem a proporção áurea de Fibonacci e são inspiradas no interior do Nautilus, que é aquele caramujo, um fóssil do caramujo. E a clínica ela é repleta dessas brincadeiras, na entrada, né, nos quadros. O próprio banheiro, a gente fez um arranjo com samambaia, porque o broto da samambaia, ele segue a proporção áurea de Fibonacci. E a samambaia tem uma coisa muito nossa mineira, que todo mundo tinha uma avó com uma samambaia em casa. Isso aí também trabalha um pouco da afetividade. Mas o logo, se você observar hoje, existem várias formas, né, na natureza que seguem essa proporção áurea de Fibonacci. Por exemplo, o Paternon é um retângulo áureo. Esse retângulo, se você dividir a base pela altura, vai dar 1,618, que é a proporção. E diante de vários retângulos, o que a gente tem a tendência de escolher como mais bonito, que representa mais um retângulo, é o retângulo áureo. E assim vários outros elementos, o formato do cartão de crédito, tudo isso está permeado aí no nosso dia a dia de proporção áurea. O interior do girassol, a Via Láctea, tudo isso tem essa conotação da proporção áurea. Então, logicamente, com isso, você está afirmando que a beleza em si tem uma certa proporção. Não é uma coisa generalizada, mas existe. Existe. A beleza ela é construída, né? Desde a aparência, desde a personalidade. Ela é muito além do visual, né? Ela parte de dentro para fora, porque eu acho que isso tem tudo a ver, né, Fia, com o que a gente faz, porque as pessoas nos buscam por causa disso, né? Sim. A proporção na beleza, ela nos ajuda a construir aquele resultado que você olha para a pessoa, acha ela bonita, mas não sabe o que ela fez. Só tá achando que ela tá bem, que ela tá bonita, mas não consegue identificar o que mudou. Esse é o nosso grande desafio. E isso pra gente tem tudo a ver com uma coisa que é extremamente fundamental: elegância.
Ô, Fernanda. Pessoal, eu tô chamando de Fernanda para ficar mais íntimo, tá? Como você explica essa alta procura dos jovens hoje para procedimentos estéticos? Eu explico porque eles estão mais expostos, né? Eles estão mais expostos nas redes sociais, eles estão mais expostos através de vídeos, então eles se cobram estarem bem. E também porque eles se permitem modificar algumas características que não tem a ver com rejuvenescimento, mas sim com embelezamento, de se sentir melhor. Com isso também você acha que existe um certo preconceito ainda de ligar a questão estética da cirurgia plástica ou da harmonização para pessoas mais velhas? É isso que você está falando? Sim, existe um grande preconceito de entender que apenas pessoas depois de determinada idade podem se beneficiar de intervenções. Não é isso que a gente observa na nossa prática. Um paciente jovem que tem uma intervenção bem feita, harmônica, que condiz com a sua estrutura corporal dentro dos padrões de segurança, ele tem benefícios em relacionamentos pessoais, profissionais, ele tem um benefício de autoestima e até mesmo de se entender melhor no seu desenvolvimento pessoal. E essa questão, Glauco, do julgamento, se é necessário ou não, isso parte do interno daquela pessoa que está buscando. A gente, como médico, né, cirurgião, dermatologista, eu tenho que entender a dor do meu paciente, não o que a pessoa pensa dele. Então, muitas vezes, o que pode parecer um problema muito pequeno para outra pessoa, aquilo repercute de uma maneira muito grande no desenvolvimento daquela pessoa que realmente está sofrendo com aquilo. Interfere na vida pessoal, na vida profissional, nas relações sociais. E isso é fundamental para quê? Para a autoestima. Uma pessoa com autoestima maior, ela se desenvolve melhor, ela é mais, né, ela fica mais feliz e a gente quer viver do lado de pessoas felizes. Sim. Entendi. Então, de uma certa forma também, os procedimentos estéticos, eles estão ligados a um ato preventivo também. Com certeza. Um dos principais desafios, por exemplo, da minha ação aqui na clínica é identificar quais os principais pontos que, se eu intervir, eu vou fazer com que aquela face ou que aquele corpo envelheça melhor. Na face, a gente observa sempre, se você observar na sua família, você vai ver lá que tem algumas características do envelhecimento familiar. Algumas famílias marcam mais os sulcos ao redor dos olhos, outras ao redor da boca, outras perdem precocemente o contorno facial. Então, quando a gente estuda a face, quando a gente estuda o processo de envelhecimento, que é individual, a gente consegue intervir de maneira pontual, com pequenas intervenções e com resultados melhores e mais duradouros. Fernanda, qual o conselho que você dá para as pessoas que estão com a autoestima baixa para procurarem vocês? Então, quando a gente recebe um paciente que está com a autoestima muito baixa, a primeira conversa que a gente vai ter para buscar a clareza, né? O que realmente aquele paciente quer, o que aquele paciente precisa naquele momento. Se a intervenção, ela faz sentido. Não adianta, por exemplo, a gente fazer uma intervenção pensando que aquilo vai trazer o marido de volta ou vai trazer um filho que mudou de país, enfim. Um contexto de vida, muitas vezes ele tem que ser trabalhado, analisado, e aí a gente vai buscar qual é o sentido do procedimento. Então você está me afirmando que os procedimentos estéticos não são apropriados para preencher lacunas psicológicas, ou são? Não. Depende. A gente tem que entender que muitas vezes as pessoas, quando elas estão com a autoestima baixa, a própria energia dela, né, dela querer conquistar outra pessoa, isso tudo interfere. E assim, muitas vezes quando elas estão mais empoderadas, elas são mais cativantes, vai trazer mais proximidade com as outras pessoas. Então, ela tem que fazer um autoconhecimento, entender realmente o que se passa e se aquela situação faça sentido para a vida dela. Sempre, todas as vezes que um paciente chega para mim, eu me pergunto para ele qual que é o motivo, né, principal de você estar aqui e como você se sente com isso. O que isso representa? E o que você espera sentir? Porque nessa dele esperar sentir com o procedimento, tem que ver se aquilo é real e se vai suprir justamente essas lacunas, se vai ajudar de fato nisso.
Porque se não ajudar e o problema for outro, existem outras maneiras de se tratar mais adequada, que o paciente não precisa sim, fazer uma intervenção cirúrgica ou estética, né? Então, tem que ter clareza no pensamento. Por outro lado, a gente tem que entender também que muitas vezes o procedimento estético é o estímulo que aquela pessoa precisa para conquistar o que ela quer. Muitas vezes ela precisa se sentir bem e confiante para conquistar aquele emprego, para lançar aquele curso online, né? Eu tenho feito vários pacientes que estão lançando aí no meio digital e sim, eles ficam mais confiantes ao ver a sua autoimagem bonita ali na tela. Então, muitas vezes, sim, a gente consegue dar a melhora da autoestima para aquela pessoa voar ainda mais longe. Isso é muito gratificante. Que ótimo. Como que acontece, né, Fê? Por exemplo, nos pacientes que trabalham com cirurgia, que a gente faz cirurgia de contorno corporal, quando ela perde aquele excesso de pele, ganha uma silhueta nova, mais fininha, o tanto que isso motiva elas a melhorar a postura dela perante a vida, busca uma dieta mais saudável, passa a praticar atividades físicas regularmente, então tem esse poder de melhora, né? Mas lógico, tem que ser tudo muito bem indicado, entendendo se aquilo vai fazer ou não sentido para a vida do paciente. E Diego, então cada rosto e cada corpo tem seu limite de intervenção. Isso para mim, Glauco, foi uma pergunta muito legal. Eu já até cheguei a conversar com você outras vezes. Sim, sim. O que diferencia a nossa atividade, a Fernanda, né, e a minha, de médicos, com relação à arte? Porque a gente vê muito falando, cirurgia plástica é arte, dermatologista é arte, né? É o limite, né? Nós temos que trabalhar dentro do funcional. E a arte, muitas vezes, você como artista, você me corrige se eu estiver errado, Okay. né? Esse limite da funcionalidade, ele não está, né, tão marcado. Por quê? Vamos supor que eu faço uma cirurgia no rosto. Ali existe 1 milhão de vasos que eu tenho que respeitar para o retalho que a gente vai fazer vai ter viabilidade ou não. Se eu vou operar o nariz, é primordial que o paciente ele tenha uma boa respiração. Então, eu acredito que o nosso serviço, ele trabalha mais com design de pessoas do que com a arte propriamente dita. Mas a gente tem que ter o senso artístico, né? E Fernando, como que é lidar com essa, entre aspas, insatisfação do paciente? Na verdade, a gente trabalha com o que ele menos gosta e a gente vai fazer uma caminhada para chegar no resultado final. Eu acho que a gente alinha expectativas sempre, né? Então, o que é possível, o que é seguro, onde a dermatologia pode atuar e quais as estratégias nós vamos usar, elas são completamente customizadas. Até para entender, a expectativa é mais alta do que o procedimento pode gerar? Ou a expectativa é real, ela é compatível com o que o preenchimento, ou uma outra forma, ou laser, enfim, com o que o procedimento vai entregar? Então é sempre um alinhamento de expectativas. Casos muito interessantes que a gente trabalha constantemente são os procedimentos de face, né? Alinhar essa expectativa é super importante, que muitas vezes o paciente ele procura a Fernanda para poder fazer uma harmonização facial, sendo que ele tem uma indicação de uma cirurgia de lift. Por quê? Com um excesso muito grande de pele no rosto, se a gente preencher muito, você vai criar o rosto muito cheio, né? Fica aquele rosto parecendo do fofão, sendo que ele tem uma indicação de fazer uma cirurgia. Então a gente tem essa proximidade muito legal de discutir nossos casos e entregar o que é melhor para aquela pessoa, né? Um resultado que faça sentido para ele e que seja bonito e elegante, para não criar aqueles estigmas da cirurgia e dos procedimentos estéticos. Então hoje os procedimentos de harmonização são mais procurados por causa dessa não invasão cirúrgica, vamos falar assim. Sim, hoje a gente tem tecnologia para intervir de uma maneira satisfatória, produzindo bons resultados sem cirurgia. No entanto, o limite para nós hoje é o tratamento da flacidez. Quando você tem um grau de flacidez mais elevado, a gente pode usar de toda a tecnologia que a gente tem para tratar a flacidez e ainda assim não chegar no ideal de beleza que aquele paciente quer. Nesse caso, o que nós vamos indicar é a cirurgia, porque
porque a cirurgia ela é capaz de retirar pele. E o que a gente não vai indicar é preencher aquele excesso de pele com volume, porque isso causa as distorções que nós vemos todos os dias aí na televisão, né, de pessoas que estão super preenchidas, descaracterizando, né, a anatomia da face e trazendo consequências que são inestéticas. E nesse caso, a cirurgia ela traz muito mais naturalidade. Sim. Não é? Muitas vezes as pessoas têm medo da cirurgia facial por considerarem aquela cirurgia antiga, aquela cirurgia dos primeiros artistas da TV que ficaram esticados, enfim, com os olhos, né, puxados e a cara de biscoitinho traquinas, enfim, coisas que a gente não entende como belo. Mas hoje a cirurgia ela é minimamente invasiva e ela consegue trazer resultados muito interessantes com intervenções menores. E muitas vezes os pacientes eles nos perguntam se ele fizer a cirurgia, acabou, ele não precisa de fazer mais nada, né? E isso não é uma verdade, né, Fê? Essa manutenção, ela tem sempre que ser feita. A gente tem que entender que o processo de envelhecimento ele é contínuo. Nós envelhecemos todos os dias. E no caso, o preenchimento ou os bioestimuladores, eles fazem um preventivo e uma manutenção para quem já realizou a cirurgia, o que traz mais graciosidade ao resultado e uma longevidade maior, muitas vezes não precisando mais de realizar nenhuma cirurgia para frente. Até porque, Fernando, eu acho que quando a pessoa demora muito a fazer ou uma intervenção ou uma harmonização, ela, quando deixa tudo cair muito, fica muito na cara que ela fez isso, que as pessoas não gostam muito, né? Exatamente, Glauco. É o que a gente percebe, que pequenas intervenções ao longo dos anos têm um resultado muito mais natural e é muito melhor aceito pelos pares, né, do que modificações radicais, né, intervenções radicais que vão trazer uma mudança muito repentina no visual daquela pessoa. Isso é interessante que até a própria pessoa, ela assusta com isso. Ela está acostumada uma vida inteira com um rosto, por exemplo, e do dia para a noite o rosto dela mudou completamente, né? E é muito comum o próprio paciente ele se assustar com a imagem dele, quando ele passa por transformações tão radicais e num momento tão curto de tempo, né? Num prazo muito curto. Então ele precisa, né, passar por uma nova aceitação da imagem dele, né? Então, o que eu aconselho é sempre fazer um preventivo, né? E nos casos de pacientes que eles já estão instalado uma flacidez de pele muito grande, vai passar por essa transformação se quer ter uma melhora efetiva no resultado. Mas o resultado ele vai vindo com o tempo, com os meses, e cada vez ele vai se adequando mais e ficando natural e perdendo aquela característica, né, visível de uma cirurgia ou de um preenchimento que tenha precisar de um volume um pouco maior. E pessoal, eu como paciente da clínica, eu falo que a clínica é toda personalizada e é toda direcionada, é como se fosse um grande berço, onde todo mundo aprende a andar para realmente viver melhor.
Doutor Diego, doutora Fernanda, muito obrigado. Olha, foi um bate-papo incrível. Acho que esclareceu muitos pontos interessantes e realmente muito obrigado. Nós que agradecemos e é uma felicidade muito grande ter você aqui conosco na clínica e pode ter certeza também que nós admiramos muito o seu trabalho. Glauco, muito obrigada. Uma honra te receber aqui na clínica. A gente também tem uma admiração enorme por você e ficamos muito felizes de poder cuidar de você. Eu que agradeço. E pessoal, quem quiser procurar a clínica, chama A Clinique, o endereço está aqui embaixo. E realmente, olha, excelência nunca sai de moda. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais. Sérgio está aflito, pois sente que sua empresa está estagnada e com o orçamento cada dia mais apertado. O que Sérgio ainda não sabe é que a Ecogranito tem soluções que vão auxiliar no aumento da sua produtividade por um preço que cabe no seu bolso. Ecogranito. Surpreenda-se com o original. Oi pessoal, hoje eu estou no estúdio da Priscila Rodrigues, ela é design de sobrancelha e a partir de hoje ela vai assinar a minha sobrancelha. Fala aí Priscila, o que você vai fazer? Primeiramente, né, Glauco, bom dia, é um prazer enorme te receber aqui no meu estúdio. E pessoal, a gente vai estar fazendo uma micropigmentação, que é a técnica de Shadow. O que essa técnica vai fazer na sobrancelha do Glauco? Ela vai estar dando um efeito de sombreamento, de expressão e ao mesmo tempo naturalidade, tá? Para trazer mais suavidade ao rosto dele, que já é maravilhoso, né, gente? Obrigado! Pessoal, daqui a pouco vocês verão o resultado.
Oi, gente, terminamos agora o procedimento do Glauco, né? Ficou maravilhosa a sobrancelha dele. E agora eu vou passar para ele essa pomadinha aqui, que é uma pomada reparadora para micropigmentação. Ele vai usar durante uma semana com todos os cuidados pós o procedimento, né? E a gente vai fazer o retoque daqui uns 40 dias. Ele vai retornar e a gente vai estar mostrando para vocês também. Mas eu queria principalmente saber a opinião de você, Glauco. O que você achou? Você sentiu dor? Me conta. Pessoal, primeiro que a pomadinha é milagrosa. Segundo, olha, é rápido, praticamente sem dor. E o principal, Priscila Rodrigues, porque excelência nunca sai de moda. Hoje no Maestria e Você, vamos falar sobre autoestima. Pessoal, a autoestima é muito importante para o nosso estado físico e mental estar equilibrado. E existem 4 pilares para ela estar elevada. O primeiro pilar é a autoaceitação. O que é autoaceitação, pessoal? É você tomar uma postura positiva relacionada a seu psique e ao seu corpo físico. É você se sentir bem, inclusive fisicamente. O segundo pilar é a autoconfiança. A autoconfiança, pessoal, é você se sentir capaz de fazer alguma coisa com maestria. É você saber ter certeza que algo você faz bem, ótimo ou excelente. O terceiro pilar, pessoal, é a competência social. É você saber lidar com pessoas, lidar com situações, ser flexível e saber que todo mundo é igual perante o mundo, mas dentro de você, você tem que ter certeza de quem é quem. O quarto pilar é a rede social. É o quê? É você saber separar o joio do trigo e aprender a trabalhar apenas com pessoas positivas e deixar as negativas para lá. Exclua da sua vida, que elas só fazem mal. Pessoas positivas trazem prosperidade para elas e para você também. Trabalhando esses 4 pilares, eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar muito, porque a autoestima, ela alimenta o nosso ego. E isso é muito importante. O ego bem alimentado, ele só traz realmente prosperidade. Até o próximo Maestria e Você. Infelizmente acabou, né, pessoal? Mas semana que vem tem mais, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Sigam nossas redes sociais e comentem usando nossa hashtag Maestria com Glauco. Até sábado que vem. Beijo!